Grândola Vila Morena, está lançada a senha para a Revolução há 45 anos. Nesta noite, exatamente, a Revolução tomava forma e hoje em dia tudo o que se passa no nosso país não só tem senha, mas tem slogan, tem bordão, tem frase que está preparada para um determinado efeito. O humor vive disso e por isso a rádio também chama o humor para si e trazemos esta noite 3 personalidades do humor que estão ligadas à rádio. Passo a apresentar a Joana Marques, que está connosco há muito pouco tempo na Renascença, mas já com um lastro muito interessante nos últimos meses, na manhã da Renascença. Bem-vinda, Joana. Ela tem uma forma de estar extremamente desagradável. Não, isso é só de manhã. À noite é mais agradável? Tudo aqui, sim. No estúdio ao lado está o Nilton, que está no café da manhã da RFM. Bem-vindo, Nilton, a esta emissão. Boa noite, muito obrigado. E o Nuno Markle, que está na concorrência e hoje foi contratado por umas horas, um cachê, depois nós negociamos melhor. Uns cafés. Uns cafés, sim. A esta hora. Aliás, todos nós trabalhamos de manhã. Isto já é uma hora estranha para nós, não é? Sim. Mas puseram-nos no último painel para estarmos calminhos. É o castigo, sim. Já estamos calmos. É um momento zen da noite. Sim. E então, há ou não possibilidade de um humorista passar para a política? Na Ucrânia há, não é? Aqui em Portugal não sei se algum de vocês quer anunciar uma candidatura. Hoje em dia tem havido políticos a vir para o humor. Há aqui um problema que é ocuparem, não é? O Trump é um bom exemplo, que é políticos a ocuparem a nossa área, não é? Isto já nem é 50-50, já estão. Está difícil fazer humor hoje em dia. Há piadas já bem feitas, sim. Não, às vezes até é fácil demais. Hoje em dia a realidade está tão caricata que é muito complicado inventar por cima daquilo que a realidade Pois, quando o original já é muito bom, não é? O que é que vais fazer em cima daquilo? É difícil, acaba por ser mais difícil. Daí a pergunta, fazes política, pronto. Como claro. Já vem. Claro. Era essa a pergunta mesmo, que é assim, vocês sentem-se a fazer política? Não era nenhuma. Não. Consideramos isso até um insulto, de certa forma. Sem dúvida. Eu na realidade... gosto de usar a liberdade que tenho e é muito simbólico eu estar na Rádio Comercial, no antigo Rádio Clube Português. Já agora aproveito para louvar a iniciativa de terem posto à porta da Rádio Comercial, em várias zonas de Lisboa, há um ladrilho comemorativo com um QR Code a explicar o que é que aconteceu ali, a importância do Rádio Clube Português e da Rádio Comercial. Já disse Rádio Comercial 3 vezes. Já disse, pronto. Agora que já está despachada essa parte. Não, eu gosto de usufruir a liberdade para... O meu humor nem sequer é político, não é... Eu gosto de olhar para as minúcias da vida humana, para o cotão que temos no umbigo, figurativamente, claro, não literalmente. Mas até para isso é preciso haver liberdade. E, portanto, eu não me vejo nem de perto nem de longe a fazer política. Vejo-me a tentar fazer rir as pessoas e a uma hora tramada das pessoas conseguirem rir muitas vezes. Mas darias um bom presidente de junta? Talvez. Pensa nisso. Talvez. De Benfica. Mas não. Repara, a coisa mais próxima disso que eu tive foi ser administrador do condomínio. E foi caótico, imagino. Foi. Desisti passado um dia. Fui imediatamente, deleguei no vizinho de baixo. Também queria muito ser. Requer muito jogo de cintura, ser administrador de condomínio. Sim. Não, é péssimo. O cinema demonstra que isto não é verdade. Então... Porque há um filme de António Pedro Vasconcelos, creio que é A Bela e o Paparazzi. Bela e o Paparazzi. Certo. Acho que é o Bela e o Paparazzi, onde o Nuno Markle passa o filme todo a fazer política. É verdade. Eu queria mesmo declarar eu declaro a independência de um prédio. Exatamente. Um prédio de Lar Santa Domingo. Foi o mais próximo de política que eu fiz. E estava em pijama o tempo todo, basicamente. Não, e foi muito longe, até à elaboração da Constituição. É verdade. Mas aí foi uma ideia magnífica. Já agora aproveito para louvar o Tiago R. Santos, autor do argumento do filme. Mas foi o mais próximo que eu tive de um cargo político. Foi nesse filme. Nilton, e o humorista escolhe, quer dizer, vou ser mais político ou menos político, quer dizer, é uma escolha de início ou de gestão de carreira, de vou falar de tudo ou vou excluir, por exemplo, a política, não quero me meter na política. Como humorista, no sentido de como
território de trabalho. Sim, há uma autocensura, como o Nuno estava a dizer, que opta pelas questões mundanas. Eu acho que o humorista faz política de alguma maneira, discordo. Principalmente centrar em certos terrenos, no terreno da atualidade, por exemplo, nós na RFM, uma vez, na RFM dizemos duas... Mais está o computador. Não, depois as vezes que quiseres. Eu faço com o Eduardo Pita Negrão uma coisa que é as pastilhas para a tosse, em que fazemos atualidade. Obviamente que estamos de alguma maneira a influenciar, é impossível ter tantos ouvintes e de alguma maneira não influenciar com a opinião. Já tive a oportunidade de entrevistar o nosso Primeiro-Ministro e fazer até uma brincadeira, por exemplo, fizemos aquela brincadeira nos bombeiros de Lisboa, havia a história do Ice Bucket Challenge. Sim. E eu disse que ninguém fez com um político, e então enviei um SMS a António Costa e muito simpaticamente respondeu-me prontamente e aceitou o desafio dos bombeiros de Lisboa, ali do Chiado, então darem um banho a António Costa. E de alguma maneira estamos a fazer política, estamos a mostrar um lado mais descontraído, um lado muito mais com muito humor em aceitar isso, portanto de alguma maneira quando se entra nesses terrenos obviamente está-se a influenciar, não Joana, e se há algo na política ou na sociedade que tu não concordas como cidadã, levas isso para o humor? Sim, ou colocas à parte? Não, acho que o humor tem sempre a nossa opinião em fundo, ou seja, acho que a nossa opinião não deve ser o principal, não é? Não estou ali para passar a minha mensagem, nem com um objetivo ou uma agenda, mas eu acho que se formos um humorista muito neutro, também as pessoas perdem o interesse rapidamente, ou seja, para mim não é problemático assumir que gosto deste ou daquele clube, ou se fosse um partido, porque não tenho assim uma escolha partidária óbvia, mas se tivesse não tinha problema nenhum em assumi-lo, e às vezes há pessoas que são muito criticadas por isso, lembro por exemplo do Ricardo Araújo Pereira, não tanto por ser do Benfica, porque do Benfica há muita gente, mas a história do Partido Comunista, etc. Grande progresso. É verdade. Eu sei que são muitos, não quer dizer que sejam bons, atenção. E aliás, o 25 de Abril, em termos desportivos, trouxe-me algumas alegrias quando vemos assim o histórico do Porto desde então, é uma coisa com que eu simpatizo. Mas tu vieste uma rádio com o logotipo azul, isso é verdade, como é azul e branco, eu vim logo. E nem disse agora que é a Renascença, porque também não quero entrar nessa competição, quantas vezes vamos dizer. É bastante visível aqui à volta. Subia o cachê para cá. Exatamente. Era. Não, mas eu acho que é normal que a nossa opinião esteja lá, porque fazer humor sem opinião acho muito complicado, francamente, e acho que o resultado final sairia pior. Acho é que não devemos ser obcecados e ter alvos, ou seja, eu tanto posso fazer numa semana, como fiz há uns dias, uma análise ao podcast da Assunção Cristas, como ontem posso ter feito aquele ataque de aviões, aquele bombardeamento de aviões de papel aqui ao Dr. António Costa, e reparei por acaso que nós somos um povo dado a revoluções pacíficas, não é? Ora é com cravos, ora com aviões de papel, é bom não haver tiros, não é? Aquilo foi um momento tão longo que eu temi que houvesse alguma agressividade, mas percebi rapidamente que o rapaz era muito civilizado, muito educado, e bastou dizer com licença que ele... com licença, vou-me embora já. Atenção, é coisa para vazar uma vista ainda. Sim, eram muito bem feitos, planavam bastante bem, por isso tinham ser bastante pontiagudos, mas folguem saber que correu tudo bem, não aconteceu nada de grave. O político tem que ter sentido de humor, é isso? Isso eu acho que tem que ter. E o humor faz falta à política, e a política tem alimentado secularmente o humor. Sim, e nós temos que agradecer. E nós temos uma enorme tradição, primeiro de cartunistas e depois do humor. Eu acho que, aliás, uma das coisas que enfraqueceu muito a revista em Portugal, a seguir ao 25 de Abril, foi a revista ter tido dificuldade em reinventar-se no novo contexto democrático. Mas, enfim, talvez não se lembrem, mas... A censura dava imenso jeito para isso. Não, ajudava. Tinha muita graça. Não, é verdade. Obrigava muito a fazer os trocadilhos, não é? Mas um dos primeiros grandes momentos de humor na televisão portuguesa, a seguir ao 25 de Abril, era uma coisa que o Nicolau Breiner fazia com o Hermano José, chamado O Senhor Feliz e o Senhor Contente, que era uma coisa com política. Sim, quer dizer, completamente. Agora podia ser o senhor irritantemente otimista e o outro mais pessimista. Podemos fazer uma nova versão. Sim, pode-se, várias. Uma boa ideia. O Gonçalves chegou a dizer-me que era mais fácil escrever humor antes do 25 de Abril do que depois. Sim. E ele falava da liberdade que nós tínhamos, das asneiras, tudo o que se podia dizer hoje em dia, e naquela altura dizia, bastava um toque, era tão fácil. Pronto. Claro. Dava mais trabalho, sim. Dr. António Costa... Mas não vale a pena ter saudades desse. Não. Aliás, agradeço por ter havido o 25 de Abril, senão não estaríamos aqui. Agora, vocês os dois, se calhar, ainda estavam, agora uma mulher. Sendo sincero, o que é que o irrita mais? Um editorial daqueles que tem muitos números certinhos, que provam que a sua política, afinal, não é tão boa assim, enfim, daqueles extremamente desagradáveis, mas muito sérios, ou
um sketch de um destes senhores? Não, os sketches nunca me irritei com nenhum sketch. E esses editoriais também não me irritam. Só há uma coisa mesmo que me irrita. É? Irrita-me mesmo muito. São os ataques de caráter. Isso é mesmo aquilo que eu não suporto. Seja nos editoriais, seja onde for. Isso é mesmo aquilo que eu não suporto. Agora, os editoriais a discutir a política... Nós não temos aqui o Ricardo Araújo faz Pereira, parte da... mas não, olha, nem do Ricardo Araújo Pereira fez outro dia até um programa bastante cáustico, não é? Pronto, mas isso faz parte da dinâmica e da vida. Quer dizer, eu acho que um político tem que estar preparado e perceber que tem que ser necessariamente objeto do humor e de gargalhada dos outros. Só para a TV, pode aumentar o IVA só à TV. Para aquela hora. Sim, só aumenta. Não, mas às vezes um sketch desses, se calhar, pode ter até mais alcance em termos da população do que um editorial, até mais ríspido ou mais agressivo. Lembro-me sempre, e foi uma das coisas inspiradoras quando eu comecei a escrever, lembro-me de ter visto um filme que para mim foi decisivo, foi o Dr. Strangelove, do Stanley Kubrick, que... eu acho que muito mais eficazmente passa uma mensagem política e fala sobre a guerra e fala sobre o horror da guerra nuclear do que se vier um senhor para um palanque explicar seriamente os malefícios da guerra. Eu acho que quando nós vemos de repente o embaixador russo à pancada com o general americano e o Peter Sellers, que faz o papel do presidente dos Estados Unidos, vem dizer calma senhores, não se luta na sala de guerra. Acho que é maravilhoso. É uma... Eu acho que é... a ser o único que viu o filme aqui. Não pode ser. Estou a brincar. Mas eu já vi tantas vezes aquele filme, adoro. E percebi que, de facto, o humor é uma maneira de fazer passar mensagens. Eu acho que, acima de tudo, o humor tem que fazer rir. Acho que não vejo o humor como um ofício para onde se vá, numa epá, vou mudar o mundo. Se calhar para mudar o mundo é melhor escolher outra profissão. Mas é um veículo perfeito para passar alguma mensagem, sem dúvida. 12 anos depois do 25 de Abril aconteceu algo de extraordinário. Para já nasceu Joana Marques. E em segundo lugar, houve um ano que motivou uma série com esse nome, com esse ano do Nuno Marco, que é mais uma das coincidências desta noite, que o Nuno fez uma série, 1986, quando a Joana nasceu. Foi até por causa disso, foi a inspiração do Nuno. E foi sobre uma época política que para mim foi incrível, que foi as eleições presidenciais de 86, que puseram na segunda volta, frente a frente, Mário Soares e Freitas do Amaral. E eu vivi muito intensamente esse embate e, portanto, quis escrever sobre isso e escrevi a série por causa disso, porque me lembrei de uma coisa que na altura não teve particular graça na minha casa. O meu pai era militante do PCP e teve de engolir o sapo de votar Soares. E eu vi o que é que aquele homem sofreu na altura com isso. À distância, passado este tempo todo, eu acho que é muito cómico. Aquele engolimento de sapo eu achei que podia ser uma maneira bonita de homenagear o meu pai e ao mesmo tempo de falar desse momento bizarro da política portuguesa, porque eu achei que aquelas eleições foram possivelmente as eleições mais pop da história de Portugal e dividiram ali o país ao meio de uma maneira muito, muito curiosa e muito interessante e foram muito concorridas. Possivelmente não havia bola nesse dia. também não. Não, mas havia outra intensidade na maneira como as pessoas se relacionavam com a política também. Isso perdeu-se muito, Nilton. Demasiado. Com a política, as pessoas arranjam hoje em dia várias desculpas para não fazer seja o que for, não é? E infelizmente a banalização, há pouco o Sr. Primeiro-Ministro falava das fake news, a banalização, o que é verdade, o que é que não é. Às tantas chega-nos tanta informação que as pessoas perdem um bocadinho o crédito, às vezes sem culpa nenhuma, outras vezes as pessoas perdem descrédito sem perceberem muito bem porquê. Portanto, acho que há um excesso de informação. E tens que fazer um fact-checking quando queres comentar algo do dia anterior para perceber se a história é mesmo assim. Todos têm territórios relacionados com coisas bizarras que vão acontecendo em várias vezes no outro lado do mundo. Sim. Já aconteceu. Nós há dias no café da manhã fizemos uma brincadeira. Há um comentador de futebol. A rádio, aliás, é engraçado nós estarmos aqui a falar hoje disto. 45 anos depois, a rádio continua a ter o mesmo papel que teve no 25 de Abril, que é a rapidez da reação da resposta. Porque a rádio, ao contrário, por exemplo, da televisão, precisa de muito mais produção, precisa de tudo. A rádio consegue ativar a maior máquina de efeitos especiais que nós temos, que é o nosso cérebro. Eu em rádio digo, venha um helicóptero e o senhor saltou do helicóptero em chamas e caiu em cima de um pónei.
E a pessoa está no carro e imagina tudo aquilo. Claro, e é um efeito especial brutal e super barato. E em detrimento aqui destes criativos que têm que passar a noite a escrever, nós conseguimos dar resposta muitas vezes na manhã. Aconteceu uma coisa e nós no dia a seguir de manhã estamos a responder a isso. E há um senhor, um comentador, que faz um comentário num programa desportivo e fala do Rui Pinto, do Écaro, e disse o ácaro. E houve alguém que pôs esse vídeo na internet e nós no dia a seguir fizemos uma música com isso, com o ácaro, a brincar com Shakira, não sei o quê, só que depois ele disse ácaro na segunda vez, porque na verdade quem não puseram na net, onde ele diz o écaro, não sei o quê, mas não é um écaro, ele é um ácaro. Na verdade ele não se enganou, mas o que foi para a net foi só o segundo soundbite, que o fazia burro, porque não explicava que ele estava a gozar. Joana, também tens essa experiência? Sim, acho que é impossível, fazendo humor todos os dias, é impossível não cairmos às vezes em erro. Lembro-me que há dias houve aí uma notícia, não querendo aqui, parece que agora estou aqui só para embirrar com benfiquistas, mas não, isso é muito raro eu fazer. Essa felizmente não usei, mas cruzei-me com ela, uns benfiquistas que supostamente tinham ido para a cidade de Frankfurt errada, e aquilo era tudo montado, e foram dois rapazes, dois atores portugueses que estão emigrados e que fizeram isso mesmo para provar como facilmente muitos jornalistas caem naquilo, porque não vão investigar e absolutamente é imediatamente reproduzido em vários órgãos de comunicação, aquilo que falávamos há pouco, e aquilo foi tomado como verdade, e só quando os próprios desmentiram é que depois todos os jornais e todos os sites disseram que era mentira. Se eles não tivessem desmentido, ainda hoje achávamos que os rapazes, coitados, tinham ido para uma cidade errada a 400 km. Por isso, nós próprios temos que fazer isso, mas é tudo também muito rápido e às vezes temos essa dificuldade. Estamos a escrever à noite para a manhã seguinte e às vezes só depois é que se percebe que aquilo não era uma informação verdadeira, mas eu tento que seja, porque para ter graça tem que partir de uma premissa verdadeira, senão já é ficção em cima de ficção. Tem agora a oportunidade solene de fazer uma pergunta ao Primeiro-Ministro. Devíamos ter preparado isto. Começa ao Nuno Marco. Vocês são as senhoras primeiro. Posso fazer então, já que tenho esta oportunidade, que muitos portugueses gostariam de ter, por quantos golos acha que o Braga vai vencer o Benfica? Não, eu sei que é um sonho seu. É verdade, não. Mas é bonito sonhar, não é? E o desporto dá-nos essa possibilidade, mas, tudo, não é? Nem todos os sonhos do 25 de Abril permite realizar. É verdade. Nilton? Não, eu, já que vamos pelo clubismo, eu não tenho clube de futebol, portanto estou completamente isento, mas pergunto se o Benfica ganhar vai para o Marquês ou não. Depende. Pronto, vai mascarado. Bom, eu não percebo rigorosamente. A última vez que ganhou, eu posso dizer o seguinte, a última vez que ganhou, eu fui. E ninguém o viu ou descobriram-no lá no meio? Claro. É impossível, não é? Mas escapou às objetivas, não vi essas fotografias. Não, mas possivelmente ainda era Presidente da Câmara, certo? Não, estava a brincar. Isso era se fosse do Sporting. Essa já foi mais elaborada. Não, se fosse do Sporting ainda estava a concorrer à Câmara de Louros, calma. Andava de burro e de Ferrari, não sei o quê. Eu não percebo, eu tenho problema de não perceber de futebol. Eu preciso que me digam frases de futebol para eu poder interagir com pessoas na rua. Mas a pergunta ao Primeiro-Ministro não tem que ser de futebol. Não vai ser. Joana que abriu as hostilidades. Tenho legítima curiosidade em saber. É que vocês inibiram-nos contar a política, portanto eles agora aqui. Eu queria o número do Mário Centeno, mas isso eu vou guardar para depois. Tenho legítima curiosidade em saber qual é que foi a melhor anedota que lhe contaram das que podem ser contadas pelo Primeiro-Ministro num programa de rádio, na Rádio Renascença. É meia-noite e tal, também, calma. Também é meia-noite e tal. Há uma revolução na rua, sim, Nuno. Uma das melhores. Não, é muito mau isso, porque é mesmo um dos maiores problemas que eu tenho. Eu sou incapaz de contar anedotas. Aquelas pessoas que se esquecem do fim da anedota e estragam tudo. Não, esqueço-me logo do princípio. Quer dizer, eu não consigo fixar anedotas, é um drama, isto é um drama horrível. Muitas vezes, eu também não sei. Também deve acontecer a ti, porque as pessoas vêm ter connosco e dizem quando há uma anedota, porque acham que os humoristas sabem instantaneamente, têm um leque de anedotas na cabeça. Mas eu por acaso também estou com António Costa, porque eu não sei, nunca sei decorar. Mas a melhor frase é do Aldo Lima. O Aldo Lima, quando vem com essa história, conta aí uma anedota, não sei o que, ele diz, não trouxe livro de recibos, peço desculpa. É uma boa resposta. Posso terminar só com uma pergunta agora mais séria, já que estamos aqui, temos até esta oportunidade. Mas outra não era a sério? A outra não era a sério, eu sei que o Braga vai deixar o Benfica ganhar 10-0. Mas o que eu queria perguntar é, soubemos há pouco, acho que é uma notícia com poucas horas, que também há mais alguns familiares de Carlos César, noutros sítios. Eu queria perguntar se sabe ao certo qual a extensão da família de Carlos César, porque parece ter familiares em todo o lado. Como já passámos o 25 de Abril, eu posso fazer esta pergunta com relativa vontade, sabendo que não me vai acontecer nada e que tem sentido de humor. Mas tendo em conta o número de cesarianas que foram feitas desde se calhar vem daí o nome. César, É verdade. Obrigada pela resposta.
Muito bem, tiveram a vossa oportunidade, que muitos portugueses gostariam de ter. Desperdiçámo-la assim. É verdade, foi triste. E fiquei um pouco desiludido porque ninguém tem o apelo da política, portanto, se calhar a próxima geração, bem, a Joana ainda poderá ter aqui alguma perspectiva, não é? Talvez os nossos filhos mais, não é? Eu acho que sim. O meu filho não vai ligar nenhuma comédia, eu presinto isso. Já agora, como é que explicam aos vossos filhos o 25 de Abril? Por acaso ele já aprendeu, ele está no 4º ano, e é incrível como no 4º ano está a aprender-se muito mais coisas do que se aprendia na 4ª classe, quando nós a fizemos. E eu acho que ele teve uma noção do que é o 25 de Abril, mas ainda é muito cedo para ele reter exatamente tudo aquilo que se passou e para ele perceber o que é viver em liberdade e poder dizer e fazer aquilo que quer. Por isso vou deixar esperar mais uns aninhos para poder explicar-lhe de uma maneira mais Nilton? Eu tenho 2 filhos, um com 4, um com 8. O de 8 anos ainda estou na fase em explicar-lhe como é que se vivia sem telefone e sem iPad. Claro. Então estou nessa fase que ele não consegue perceber. E esta semana perguntou-me, mas era tudo a preto e branco ou só na televisão? Os meus filhos também nasceram já a saber destravar o iPad. Já, completamente. O meu filho mais novo tem Wi-Fi. Foi dos primeiros, depois 4 anos já veio com Wi-Fi. Claro. Já. A Joana... Eu não tento explicar, eu só tento explicar que ele tem de comer a sopa e pouco mais. Tem 2 anos ainda. Claro, muito cedo. Muito cedo, muito cedo. Muito bem, muito obrigado pela vossa presença nesta emissão Obrigado, especial. Nuno Marco, Nilton e a Joana Marques, com as perguntas dirigidas ao Primeiro-Ministro, que já nos garantiu que é preciso de facto ter sentido de humor para esta batalha. Não lhe falta o humor, que vai ter que precisar para o resto da legislatura, portanto. Não, para o resto da vida, eu espero. Não é para a legislatura. Sim, mas depois do outro lado pode ser outra história, não é? Eu acho que não estamos verdadeiramente neste século se não houver uma selfie. Marco, Claro, vais ter que ser claro. tu. Tens que ser tu a pegar aí. Pronto. Aí estamos todos. Não, tens que apanhar ali, já agora. Já agora nós fazemos aqui o... apanhar a renascença. Vai ter que ser a Márcia. Foi abraço ali. Pronto, Márcia, olha. Vai ter que ser a Márcia. A Márcia... Sim, já não é selfie. Já não é selfie. Pois não. Pronto. Sim, Márcia, tira daí, tira-te a ti e põe-nos a nós cá de fundo. E neste momento Pronto. a Márcia tira uma selfie, Temos um uma momento fotografia selfie. Acho bem, para este acho momento. muito bem. Posta-se tudo.